Fala, moçada, beleza? Vamos para a aula de hoje, comentando um pouco de matemática básica. Assunto principal: operações com os principais números na área da aritmética. Então, a gente vai começar a comentar essa parte aqui. Vamos comentar das operações básicas com os números. Antes de mais nada, para fazer as operações básicas com os números, temos que saber os tipos de números que nós temos, em geral, na matemática. O que vai dar uma pequena noção dos conjuntos numéricos. O primeiro deles são os números naturais, que tem a ver com a contagem de objetos, contagem de pessoas em geral. O menor natural é o zero, e a partir dele, todos os outros números naturais vão em crescente, e esse conjunto é infinito em uma das pontas, já que o zero é o menor número natural conhecido. Então, 0, 1, 2, 3, 4, qualquer outro número positivo que você possa imaginar. Nos números inteiros, entra a ideia de saldo e crédito, saldo, débito, notação financeira, principalmente, que entra os números positivo e negativo. Esse conjunto é totalmente infinito, não tem extremidades, então qualquer número negativo ou positivo que você possa imaginar serão possíveis, a não ser que sejam números quebrados. Quando tivermos números quebrados, teremos os números racionais, que compreendem as frações, os números decimais, as dízimas periódicas e as raízes perfeitas. Ou seja, raiz quadrada perfeita, raiz cúbica perfeita. São todos números racionais. Então, aqui eu tenho menos 2, menos 3 meios, menos 1, menos meio, 0, 1 e assim por diante. Então, todos são conjuntos infinitos. Exceto os naturais, que têm um começo fixo. Sempre começa em 0. Bom, além deles, temos os irracionais, que são as dízimas não periódicas e as raízes quadradas não exatas. O que é uma dízima Qual é a diferença entre uma dízima periódica e um número irracional qualquer? Na dízima periódica, a gente tem uma repetição, nós temos um período, nós temos um grupo de números, de algarismos que se repetem continuamente. Nos irracionais, 1,41, 52, 63, 74, nós não temos um período, nós temos um número infinito, porém, ele não tem um padrão repetitivo. E os reais contêm os demais conjuntos. Nesse espaço aqui que eu fiz no quadrado, seriam os números irracionais. Eles são separados dos três conjuntos principais. Lembrando, os naturais estão contidos nos inteiros, os inteiros estão contidos nos racionais, e tudo isso aqui está contido nos reais. Então, o conjunto dos reais, ele é o conjunto que une os três anteriores aos números irracionais. Então, todo natural é um inteiro, todo número inteiro é um racional, e todo número racional é real. Mas cuidado que o contrário não é verdadeiro. Nem todo número racional é inteiro e nem todo número inteiro é natural. Então, a ida é verdadeira, a volta não. Prosseguindo, outra coisa interessante a se comentar é a reta numérica, a relação de maioridade entre os números. Por que isso? Porque as pessoas muitas vezes erram na hora de fazer um comparativo. Quando vão fazer um cálculo mais complexo, acabam errando essa parte um pouco mais simples. Só para falar rapidamente aqui, quando o número é positivo, quando eu encaro do zero para adiante, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, a gente está acostumado a lidar com essa relação de maior e menor, simplesmente porque são números que utilizamos com muita frequência, então a chance de errar diminui muito. Então, é meio simples dizer que 3 é maior que 2 e 4 é menor que 5. São todos números positivos, números que trabalhamos ou estudamos constantemente, então não há problema.
Outra coisa simples que a gente verifica é comparar um número positivo com um número negativo. Por quê? Porque todo número positivo, não importa qual seja, é sempre maior do que qualquer número negativo. Ou seja, só verificar sinal positivo, sempre maior que o negativo. E o contrário também é verdadeiro. Então, mais 6 sempre vai ser maior que menos 10, e menos 12 sempre vai ser menor que 1. O zero, quem está no meio da reta numérica, o zero é o ponto central de todos os números conhecidos. Isso quer dizer que ele é maior do que qualquer número negativo. Se eu comparar, então, zero versus o número negativo, ele é sempre maior, e zero versus o número positivo, ele é sempre menor. E aqui nos dois últimos exemplos, 7 e 8, é que entra essa lógica principal que a galera esquece. Quando os números são positivos, à medida que você se afasta do zero, o valor aumenta. E à medida que você se aproxima do zero, o valor, diminui. Só que, como eu já disse, compara os números positivos, isso não chega a ser muito pensado, porque já está no nosso cotidiano, já está no nosso modo automático de pensar. Porém, quando eu comparo dois, mas como a gente não tem essa mesma prática com os números negativos, a gente acaba travando, né, de comparar os dois. A gente compara só os módulos, só os números, e esquece dos sinais. Então, para os números negativos, nós estamos trocando os sinais, e quando trocamos o sinal, a lógica também é invertida. Isso significa que, se para os números positivos a gente se afastar do zero, o número aumenta de valor, para os números negativos é o oposto. O número diminui de valor. E, ao nos aproximarmos do zero, se o valor diminui para os números positivos, com relação aos negativos, ao nos aproximarmos do zero, esse valor aumenta. É por isso que menos 1 é maior do que menos 8, porque menos 1 é bem mais próximo do zero. E menos 7, ele tem que ser menor do que menos 2. Por quê? Porque menos 7 é bem mais afastado do zero do que ele. Lembrando, falando de oposição, de oposto, que oposto ou simétrico é a relação entre dois números que têm o mesmo módulo, mesmo número, com sinais diferentes. Então, 1 e menos 1 são simétricos. Então, vai ser 1 com menos 1, 2 com menos 2, 3 com menos 3, e assim por diante. Só observando a reta numérica que não são os mesmos números exatamente. Por quê? Porque eles ocupam posições diferentes na reta numérica. Falando aqui das operações básicas, soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Na aula de hoje, a gente vai abordar as 4 primeiras, beleza? Com mais tranquilidade. Antes disso, é sempre bom lembrar a prioridade das operações, ou seja, é sempre bom lembrar o que se faz primeiro ou antes em relação aos outros cálculos. O primeiro tipo de cálculo nas expressões que a gente costuma avaliar são as potências e as raízes, principalmente raízes quadradas, né, que são as que a gente mais estuda, mais utiliza. Mas, repetindo, não será o foco da nossa aula, desta aula aqui. Então, não havendo potências ou raízes, a segunda prioridade será da multiplicação ou da divisão. O que isso significa? Que se eu tiver multiplicação ou divisão, se eu comparar com soma e subtração, deve ser feito primeiro, antes. Mas, professor, entre multiplicação e divisão, o que eu faço? O que vier escrito primeiro. Ou seja, entre a multiplicação e a divisão, no meio de uma conta, a gente faz o que aparecer antes da nossa escrita. Ou seja, multiplicação primeiro. Se for multiplicação antes, ou a divisão.
E no caso da soma e da subtração, só podem ser feitas após a multiplicação ou a divisão acabarem. Enfim, então, explicando um pouco mais, a soma é a aproximação de números com sinais iguais. Então, eu só posso chamar de adição quando eu tiver 2, 3, 4, vários números idênticos entre si, iguais entre si. Então, mais 8, mais 9 e mais 6 são todos positivos. Menos 8, menos 9 e menos 6 são todos negativos. Qual vai ser a regra geral? Vamos repetir o sinal, porque são todos o mesmo. Então, basta repetir o sinal e vamos somar os números. 8 mais 9 são 17, 17 com 6, 23. Então, é mais 23. Menos 8, menos 9 e menos 6, todos negativos, só repetir o sinal de menos. O que eu faço com os números? Vou somar. É simplesmente isso. Tranquilo. Na subtração, ou diferença, é a aproximação de números com sinais contrários. Isso significa que, para eu fazer uma subtração, é necessário reunir dois números com sinais diferentes. Ou seja, um obrigatoriamente é positivo e o outro obrigatoriamente negativo. Qual que é a regra principal? Eu vou subtrair os números, vou diminuir os valores que estão aqui, e na resposta eu vou colocar o sinal do maior número. Ou seja, se eu tenho 9 e 7 para diminuir, 9 menos 7 são 2. Quem é maior? 9. Qual é o sinal dele? Positivo. Resposta positiva. Menos 9 mais 7. 9 menos 7, 2. Quem é maior? 9. Qual o sinal dele? Menos. Aí vira menos 2. Mesma coisa aqui. 13 menos 18 vai virar menos 5. Por quê? Porque a diferença é 5 e o maior é negativo. 18 menos 13, mais 5. Pelo mesmo motivo. A diferença dá 5 e o maior, nesse caso, é positivo. Na multiplicação, ou produto, nós temos uma conta com prioridade maior. Então, isso não vai se dar apenas pela aproximação dos números. A soma e a subtração, o que determina qual delas será feita é a aproximação dos números. Se eu aproximar o mesmo sinal, é uma soma. Se eu aproximar sinais diferentes, é uma subtração. Na multiplicação, não. A operação de multiplicação requer um sinal específico, que é o sinal de vezes, que é esse ponto aqui, e, por ter um outro sinal, teremos regras de sinais diferentes das anteriores. Se os sinais forem os mesmos, o resultado é positivo. Então, se eu fizer mais vezes mais ou menos vezes menos, a resposta é mais. Se os sinais forem diferentes, teremos um resultado negativo, o que significa dizer menos vezes mais ou mais vezes menos, as respostas serão negativas. No caso, eu recomendo multiplicar primeiro os sinais e depois os módulos, os números, os valores. Por exemplo, aqui, 3 vezes 4 vezes menos 8. Aqui eu fiz por etapas, multipliquei 3 vezes 4, 12, e 12 vezes 8 são 96. E deu menos 96. Mas por que deu menos 96? O 3 é positivo, o 4 também. 3 vezes 4 são 12. Mais vezes mais é outro mais. E mais vezes menos, nessa parte aqui do cálculo, dá menos. Porém, se a sua tabuada já está mais em dia, você simplesmente pode fazer os sinais primeiro direto. Mais vezes mais vezes menos, menos. E já coloca a resposta na resposta negativa. E depois faz 3 vezes 4 vezes 8. Você poderia multiplicar também ao contrário. 8 vezes 4 são 32, 32 vezes 3, 96. No caso da multiplicação, a ordem que você multiplicar, não importa. Vai ser o mesmo resultado. Nessa aqui, eu tenho quatro fatores, 4 números participando. Então, primeiro vou fazer os sinais. Mais vezes menos, dá menos. Com os dois primeiros. Com os dois últimos, mais vezes menos, dá outro menos. E aí, no final, menos vezes menos dá mais. Quer dizer que eu tenho um número positivo no final. E agora é só multiplicar tudo. 2 vezes 3 são 6. 5 vezes 6 são 30. 6 vezes 30, 180. Positivo. Na divisão, ou razão, a diferença principal será a operação.
E as regras são muito similares. Ou seja, eu vou dividir os sinais normalmente e depois os números. Ou seja, o dividendo e o divisor. Aí vai gerar um quociente, que é uma resposta. E caso vocês não estejam trabalhando com números quebrados, vai gerar o resto, caso a divisão não seja exata, né? Caso não seja um número divisível. Bom, se eu tiver sinais iguais, o resultado é positivo. São as mesmas regras, a operação é diferente, nós vamos dividir. Só que em relação aos sinais dos números, são as mesmíssimas regras. Sinais iguais, resultado positivo, ou seja, mais dividido por mais ou menos dividido por menos, vai dar mais. Sinais diferentes, resultado negativo. Então, menos dividido por mais ou mais dividido por menos, ambos darão menos. E aqui nos exemplos, 12 divididos por 3. Os dois são positivos? São. Resposta positiva. Vai dar mais 4. Menos 12 dividido por mais 4. 12 dividido por 4 são 3, mas os sinais são diferentes. Menos 3. Então, aqui eu tenho o primeiro termo é o dividendo, o segundo é o divisor, a resposta é o quociente, e se não trabalharmos com números decimais, teremos resto, o que não vai acontecer aqui, porque aqui eu forcei a divisão. 12 divididos por 5 não é divisível. Não dá para dividir 12 por 5 sem que haja resto. Porém, você pode forçar a divisão adicionando zero e continuando. Então, nesse caso aqui, vai ser 2,4, só que mais dividido por menos dá menos 2,4. E já aproveitando a questão de divisibilidade, lembrando aqui que eu só quis forçar a divisão, não é o foco agora para os números decimais. Divisibilidade. Para dividir por 2, basta que o número seja par, ou seja, ele deve terminar em 2, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Caso não termine nesses números, ele será um número, o número observado será ímpar, e nenhum número ímpar divide por 2 perfeitamente. A gente diz que o número é divisível por outro quando não gera resto ou não gera números com vírgulas, nesse caso. Um número é divisível por 3 por soma dos algarismos. A soma dos algarismos será um múltiplo de 3. Então, 12. Por que 12 divide por 3? São os algarismos. 1 mais 2, 3. Divide. 111. Soma os números. É um múltiplo de 3. Então, é dessa forma que a gente descobre. E para dividir por 5, basta terminar em 0 ou 5. Não está escrito aqui, mas para dividir por 10, basta terminar em 0. Então, eu só comentei aqui da divisibilidade, porque tem a ver com a operação em si. Vamos lá? Na próxima página aqui, a gente tem um exemplo de como as operações funcionam. Nesse primeiro exemplo está 7 vezes menos 8 dividido por menos 14. Aqui apareceu multiplicação e divisão na mesma conta. E aí, professor, o que eu faço agora? Só ficar calmo e verificar que multiplicação e divisão têm o mesmo peso, eles têm a mesma prioridade. Um não manda no outro. Então, quem vier escrito primeiro será o primeiro cálculo a ser feito. Nesse caso, a multiplicação é feita antes. Então, 7 vezes menos 8, é só fazer 7 vezes 8, 56, e mais vezes menos será menos. Então, teremos menos 56. E agora sim vamos dividir menos 56 por menos 14. Menos dividido por menos, teremos um sinal positivo. E 56, quando vocês dividirem por 14, será 4. Então, nessa pequena conta, teremos mais 4 como resposta. No exemplo 2, 15 menos 7 vezes 6 mais 3. Aqui temos operações diferentes e aqui nós temos prioridades diferentes. Por quê? 15 menos 7 é uma diferença. Sinais diferentes se aproximando. 6 mais 3 é uma soma, porque eles têm o mesmo sinal e estão se aproximando. Só que 7 vezes 6 não tem a ver com aproximação, é uma conta com maior prioridade.
A multiplicação comparada a somar ou diminuir, ou seja, multiplicar é mais prioritário que somar e diminuir. Seria o mesmo caso se aqui tivesse uma divisão. Logo, é ela quem eu faço primeiro, 7 vezes 6. 7 vezes 6, nesse caso, menos 7 vezes 6, menos 42. E agora que só tem aproximação de números, não tem soma e não tem multiplicação nem divisão, é só aproximar. Aqui vocês podem resolver diretamente ou ainda agregar os sinais, ou seja, aproximar os números com o mesmo sinal um do outro. Para quê? Para somar. 15 é positivo, 3 é positivo. Junto os dois, aqui dá 18. E o menos 42, ele é o único número negativo, então basta diminuir. O maior é o 42, ele é negativo, menos 24. No exemplo 3, nós temos 3 menos 4 mais 2, entre parênteses, vezes 7 menos 5 mais 3, também entre parênteses. Bom, se eu levar em conta só a prioridade dos números, simplesmente eu iria sair multiplicando, mas como eu tenho separadores aqui, o parêntese é um separador de expressão, e aqui eu tenho 2, eu vou resolver as expressões primeiro dentro dos parênteses, ou seja, dentro de um separador, a gente faz o cálculo nele antes, e se tiver alguma operação entre os separadores, a gente aí sim faz a conta. No caso aqui, eu tenho 3 menos 4 mais 2, resultado vai ser 1 positivo. E 7 menos 5 mais 3, o resultado é 5 positivo. Multiplicando, 5 vezes 1 vai ser 5. Aqui nós temos os separadores de expressões, ou seja, parênteses, colchetes e chaves. Desta forma, são os 3 principais separadores e algumas utilizações extras que nós temos são as chaves, além de separar expressões, é utilizada para representar sistemas de equação do primeiro e do segundo grau, por exemplo, e quando a gente vai fazer uma enumeração de termos de conjunto, para colocar os elementos de um conjunto. Esse conjunto ele começa e termina com chaves. E os parênteses, além de separar expressões, são utilizados para não fazer confusão entre o sinal de menos e o sinal de vezes, quando eles se aproximam um do outro. Aqui nós temos algumas expressões para se trabalhar. Essas expressões aqui para serem resolvidas em aula, então vou passar bem devagar aqui na gravação para quem quiser praticar, para quem quiser fazer, beleza? Então, ó, inclusive, essas aqui que eu estou mostrando aqui na gravação já estão resolvidas no restante do documento, neste PDF aqui. Todas essas aqui resolvidas em aula. Mais algumas aqui para a gente exemplificar. Essa daqui, no caso, da primeira questão, letra A. 15 mais 26 menos 12 menos 8. 26 menos 12 entre parênteses. Bom, primeira coisa, nós temos um separador, um parêntese, dois, no caso, parênteses aqui. Vamos resolver aqui primeiro. 26 menos 12 são 14. Tirei dos parênteses. Normalmente, vai ficar 15 mais 14 menos 8. 15 mais 14 são 29. 29 menos 8, 21. Porém, como é que eu sei a ordem para remover? E o que eu faço com sinais na remoção de um número de um separador, quando eu vou tirar do separador? Bom, nós temos aqui a ordem para se fazer uma expressão. A primeira separação que a gente remove, ou o primeiro separador a ser feito no cálculo, em um cálculo desse nível, são os parênteses. Acabaram os parênteses. Se tiver colchetes, vamos a eles. Só restaram as chaves. Partiu. Vamos resolver. Porém, quando formos remover um número de um separador, vamos prestar atenção em detalhe. Ao sinal que está à frente do separador, ou à esquerda, no caso do separador. Por exemplo, 12 mais 8. Nós temos 8 aqui entre parênteses. Se o sinal adiante do parênteses for positivo,
haverá a confirmação do sinal interno. Então, o sinal que está aqui dentro dos parênteses será repetido do jeito que tiver. Como era positivo, continua, e 12 mais 8 são 20. Porém, se tivermos um sinal negativo aqui na frente dos parênteses, teremos a negação do sinal interno. Ou seja, o sinal interno será trocado. Então, na prática, quando nós removemos o número de um separador, nós estamos ou repetindo o sinal que havia dentro do último número, ou seja, você faz a operação e vai chegar a um único número dentro do separador, dentro do parêntese, dentro dos parênteses, dentro dos colchetes ou dentro das chaves. E na hora de remover, a gente vai simplesmente ou manter ou trocar. Se o sinal for positivo, a gente mantém, e se o sinal à frente do separador for positivo, sinal repetido, se for negativo, sinal trocado. Beleza? Então, nesse caso, vai ser, como era menos 8 dentro dos parênteses, esse menos vai negar o sinal, será mais 8, e 12 mais 8 são 20. Desta forma, próximo exemplo aqui, primeiro exercício daquela lista inicial, letra B, 22 mais 4, entre parênteses, menos 17 mais 5. Primeiro, dentro dos parênteses eu tenho o mesmo sinal, eu vou somar, dá 26. E reparem que não há um sinal inicial, eu que coloquei o sinal de positivo quando eu escrevi. Então, se o sinal à frente do parêntese for nenhum ou positivo, basta repetir o sinal, 26. E aqui eu tenho menos 17 mais 5. 26 é positivo e o 5 também, eu vou aproximar os dois. E deixar o menos 17 aqui mais para a direita. 26 mais 5 são 31, e 31 menos 17 são 14. 14 positivos, porque 31 é maior e 31 é positivo. Então, a diferença será positiva. Aqui, exemplos da segunda leva de exercício, do número 2, né? Letra A e letra C. 47 menos 2 mais 5, dividido por 16, divididos por 8. Aqui eu tenho dois parênteses e eu tenho uma operação entre eles. Porém, temos que resolver primeiro as operações. Então, vamos lá. Desta forma, teremos 47 menos 2 mais 5. 47 mais 5 são 52, e 52 menos 2 são 50. Então, o resultado do primeiro parênteses dá 50 ou mais 50, para quem quiser. E 16 divididos por 8 são 2. Agora sim, essa operação entre os parênteses é a última conta. 50 divididos por 2 é divisível porque 50 é número par, resultado 25. Na letra C, temos uma conta um pouco maior para exemplificar a questão dos separadores. O primeiro será os parênteses, só que nos parênteses eu tenho duas operações. Se tiver mais de uma operação, verifique as prioridades. E multiplicação, ela é mais prioritária que a diferença, ou seja, multiplicar vem antes de diminuir. 4 vezes 4, 16. 16 menos 10, 6. Nesse parêntese aqui na segunda linha, eu tenho o sinal positivo. Se o sinal é positivo, o resultado, você já pode remover os parênteses sem problema. É só repetir o sinal. Todo o resto da expressão que não estamos utilizando será repetido, sem alterações entre uma linha e outra. Na terceira linha, a gente tem no colchete, que agora é o próximo separador, 6 mais 3, resultado 9, que vai aparecer aqui na quarta linha. Porém, o sinal adiante dele é negativo. Então, quando eu for remover esse colchete, nós teremos menos 9. Porque o sinal de menos aqui está negando o sinal anterior. Bom, nessa próxima linha, eu vou ter 54 mais, entre chaves, 16 menos 9. Bom, 16 menos 9 são 7, e o sinal das chaves é positivo, antes dela. Então, esse 7 que eu obtiver aqui é só retirar.
E uma dica para tornar mais prática esse tipo de expressão, esse tipo de cálculo, é o seguinte: para quem estiver mais treinado em operações, quando você for remover o número de um separador, achei o resultado das operações. Sinal negativo já troca e tira, sinal positivo retira e mantém o sinal. Repetindo, vou remover o número de um separador. Sinal negativo antes, retira o número trocando o sinal. Sinal positivo antes, retira o número mantendo. E 54 mais 7 aqui serão 61. E aqui nós temos a correção das atividades citadas logo acima daquelas anteriores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar a correção aqui bem devagar, para ficar registrado aqui no vídeo, para quem for conferir. No caso da letra C, resultado aqui 24. Aqui, no caso, foi removido os parênteses e somar. Na letra D, resolve os parênteses primeiro. Depois, os colchetes. E lembrando só dos sinais. E aí, no final, só somar 42. Na letra E, 12 menos 6 são 6. 6 mais 8 são 14. Nós temos sinal negativo antes, vai ficar menos 14. E 32 menos 14, 18. Sempre seguindo a regra dos separadores e os seus sinais. Na F aqui eu cometi uma falha de atenção, então está rasurado. Mas aqui eu vou ter 12 menos... lembrando, parênteses primeiro, depois colchetes, depois chaves. E se tiver número ainda externo, esses números que não estão nem colchete, nem parênteses, nem colchete, nem chave, eles são números que vão terminar a expressão, são números que vão terminar o cálculo. Então, 12 menos 6, 6, sinal positivo mantém. 42 mais 6, mais 3, tudo positivo, vai dar 51. 50. Então, nessa linha aqui, chave, 76 menos 51 menos 10. Lembrando que esse menos está na frente do colchete, então 51 vira menos 51. E esse menos 2 vai finalizar o cálculo. Dentro das chaves aqui, então, eu tenho menos 51 e menos 10, eles vão se unir, tem o mesmo sinal. Estou aproximando dois sinais iguais, teremos uma soma. Então, 76 menos 61, dentro das chaves, será 15 positivo. Por que eu removi direto? Porque o sinal da chave é positivo, não tinha nenhum, então a convenção matemática não há um sinal começando aqui a equação, no primeiro termo é positivo. Então, mais 15 menos 2, mais 13. Na letra G, aqui dentro dos parênteses, 50 menos 20, 30. Dentro do colchete fica 30 menos 30, 0. E o zero facilita muito, porque o zero ele é o elemento neutro da soma e da subtração. Ou seja, se eu somar com o zero ou diminuir, é só ignorar o zero, ele não vai interferir no cálculo. Na multiplicação e na divisão, o elemento neutro não é zero, é o 1. Então, multiplicar por 1 ou dividir por 1, o resultado será o mesmo. Então, essa ideia de elemento neutro é um número que você vai fazer a operação e o resultado não será alterado. No caso da soma, somar e diminuir com zero, repete o número. E no caso da multiplicação e divisão, é a multiplicação e divisão por 1. Nesse caso aqui, voltando para a conta, 0 mais 20 são 20, e esse mais 10 esteve fora de todos os separadores. Então, ele vai entrar agora no cálculo, 20 mais 10 são 30. Na letra H, resolvendo os parênteses, 5 mais 5 são 10. Dentro dos colchetes, 10 menos 3 são 7. E dentro das chaves, 7 menos 2 são 5. Porém, antes das chaves, nós temos sinal negativo. Então, se temos sinal negativo, significa que vamos trocar o sinal. Então, vai ficar no final 10 menos 5, 5. O número externo aos separadores, que não está dentro de chave, dentro de colchete ou dentro de parênteses, esse número aqui, ele só espera o resultado de todos os separadores. Não importa se esse número externo está antes dos separadores ou depois. Na letra I, resolvendo aqui nos parênteses, 9 menos 5, 4.
Nos colchetes, resultado é 27, porém está negativo, menos 27. Nas chaves, teremos 42 menos 27, 15. E o 45 estava só esperando o resultado. 45 mais 15, 60. Na letra J, nós temos 2 parênteses. Então, os dois são feitos antes do colchete. 15 menos 8 são 7, porém, eu tenho o sinal negativo, menos 7. 8 menos 4 são 4, sinal positivo, confirma, mais 4. Dentro do colchete, nós temos 26 menos 7 mais 4. Aqui eu vou fazer por soma primeiro, 26 mais 4 são 30, 30 menos 7, 23. E dentro das chaves eu vou ter apenas, no final, 23 menos 9, que são 14. Como o sinal é positivo, o 14 se mantém. 17 é positivo, 14 também, mesmo sinal, só somar, 31 positivo. E na bateria 2, um adendo. Só lembrando aqui que tanto na atividade 1 quanto na atividade 2, ambas já foram resolvidas na explicação anterior. Da atividade 1, eu coloquei aqui apenas as respostas, porque eu já usei para exemplo. A letra A e a letra B já estão resolvidas dessa primeira atividade. E isso também vai se aplicar à atividade 2, porque a letra A e a letra C já foram feitas, e os resultados são mais 25 e mais 61. Na letra B, aqui a dificuldade é diferente, porque dentro dos parênteses temos duas operações. Duas operações diferentes. Qual que eu faço? Se não houver diferença de prioridade, na ordem que você estiver vendo na escrita. Não é o caso porque multiplicação é prioritária sobre a diferença. Então, 6 vezes 6 é feito primeiro. 6 vezes 6, 36. 36 menos 15 são 21. Porém, temos o sinal negativo antes dos parênteses, menos 21. Então, como aqui na frente das chaves nós não temos um sinal, ele é positivo. Basta resolver a conta e terminar, já que não há números externos. 49 menos 21 mais 7 é a mesma coisa que 49 menos 14. Aqui eu diminuí, 35. Na letra D, nos parênteses, 3 vezes 8, 24, menos 21 são 3. Não tem, aqui é sinal positivo, continua. Dentro do colchete, 3 mais 2 são 5. Eu cometi uma falha aqui, então, rasura. E 6 mais 5 são 11. Como são todos sinais positivos, todos os sinais são confirmados. E 15 mais 11, 26. Na letra E, 19 menos 5 são 14 nos parênteses. Dentro dos colchetes eu tenho duas operações. Nesse caso, a multiplicação primeiro. 14 vezes 8 são 112. 112 menos 10 são 102. Todos os sinais aqui antes do separador são positivos, então é só retirar normalmente. E 12 mais 102, 114. Na letra F, nos parênteses, 9 vezes 3, 27. 27 menos 22 são 5. Na frente do parênteses não tem sinal nenhum, só confirmar. Dentro dos colchetes, 5 mais 2 são 7. Sinal positivo antes dos parênteses, só confirmar. 3 mais 7 são 10. E aqui na frente do separador, na frente das chaves, à esquerda das chaves, temos o sinal de vezes. Caso haja o sinal de multiplicação ou divisão, não há alteração do sinal que vem do separador. Então, se vier mais, continue, se vier menos, continue. Então, o único sinal na prática que troca o sinal do separador, do resultado dele, é o sinal de menos. Bom, 3 mais 7 são 10, 6 vezes 10, 60. Na letra G, nós temos aqui 6 divididos por 2 mais 2. 6 divididos por 2 são 3, 3 mais 2, 5. Isso no parênteses. Nos colchetes, 15 divididos por 5 são 3. E 3 mais 1 serão 4. Como eu estou tendo o sinal positivo, é só confirmar. Então, vai ficar 76 mais 4, resultando em 80. Na letra H, dentro dos parênteses, nós temos 32 divididos por 4. São 8. 8 menos 6 são 2. Então, o resultado disso tudo aqui nos parênteses são 2. Porém,
eu tenho esse mais 5 dentro do colchete e eu tenho mais na frente dos parênteses, só retirar normalmente. 5, e dentro dos colchetes eu tenho 5 mais 2, são 7. O sinal do colchete é positivo, confirma, só remover. Então, dentro das chaves temos 19 mais 7 menos 10. Bom, 7 menos 10 são menos 3. 19 menos 3 são 16. E aqui o sinal de multiplicação não interfere no sinal que vem do separador, então vai ficar 4 vezes 16, 64. Na letra I, nós temos, dentro dos parênteses, 4 mais 4, é a primeira operação a ser feita, e só tem uma, só remover rapidinho, 8. Dentro dos colchetes, eu tenho 16 dividido por 8, vai dar 2. Porém, para as chaves vai menos 2, porque o sinal do colchete é negativo. 48 menos 2 são 46, mas o sinal das chaves é negativo, ou seja, vai entrar aqui para a última conta, na última linha, menos 46. E o 60, o número externo, está só esperando o resultado. 60 é positivo e 46 é negativo. Se aproximar o número positivo de número negativo, sem fazer multiplicação ou sem fazer divisão, basta diminuir e a diferença é positiva, porque o maior é positivo. Então, mais 14. Na letra J nós temos um parênteses com operação um pouquinho mais complicada, porque eu tenho uma divisão aqui dentro, 14 dividido por 7, e aqui eu tenho 6 vezes 2. Professor, eu tenho as duas contas e o que eu faço com elas? Primeiro, elas têm a mesma prioridade. Dividir e multiplicar tem o mesmo peso e uma expressão numérica. Isso quer dizer que, simplesmente, eu vou fazer a operação que estiver escrita primeiro. No caso dos parênteses, a divisão está escrita antes. Então, é nessa ordem. 14 divididos por 7 são 2, e 6 vezes 2 são 12. Agora acabaram essas contas, vamos fazer as menos prioritárias. 2 mais 12 são 14, e o sinal do parêntese é positivo. Então, sai mais 14. Dentro dos colchetes é 1 mais 14 mais 1, ou seja, 14 mais 2, 16. O sinal do colchete é positivo, confirma o 16. Nas chaves, eu tenho 8 mais 16, isso são 24. Porém, como o sinal da chave é negativo, menos 24. E aí, 45 menos 24 são 20, mais 21, porque 45 é o maior deles. E entra o sinal dele na resposta. Então, galera, essa foi a aula comentando teoria e os exercícios iniciais. Para vocês treinarem, aqui nós temos uma bateria de exercícios com só um pouquinho de exercício, né? Enfim, aqui tem 87 exercícios. Eu deveria ter tirado um pouco mais, mas não tem problema. Sem problema. Então, aqui tem 87 exercícios para vocês. Alguns são bem simples, mas à medida que você vai descendo, vai aumentando um pouco mais a complexidade. Vamos repassar aqui, então, ó. Bateria 3, ó, direitinho. Primeiro bloco, do 1 ao 15. Segundo bloco. São blocos de 15 exercícios, né, na prática. Lembrando, começa mais fácil, depois vai aumentando a dificuldade. Beleza? Então, esses aqui são os exercícios que eu vou deixar para vocês treinarem. E o gabarito, para quem quiser consultar, está logo aqui abaixo. Então é isso, rapaziada. Essa foi a aula de hoje. Para dúvidas ou sugestões, só falar. Então, é isso aí. Estamos todos juntos e até a próxima.